Olá, boa noite. Vamos hoje neste Hangout falarmos sobre anarquismo, né? Na filosofia política. Então vamos lá. Muito bem, anarquismo do grego anarchos, transliterado, que significa sem governantes ou sem poder, a partir do prefixo an, sem, arché, soberania, reino, magistratura, mais o sufixo ismos, verbal e zen. É uma filosofia política que engloba teorias, métodos e ações que objetivam a eliminação total de todas as formas de governo compulsório e de Estado. De um modo geral, anarquistas são contra qualquer tipo de ordem hierárquica que não seja livremente aceita e assim preconizam os tipos de organizações libertárias baseadas na livre associação. Anarquia significa ausência de coerção e não ausência de ordem. A noção equivocada de que anarquia é sinônimo de caos se popularizou entre o fim do século XIX e o início do século XX, através dos meios de comunicação e de propaganda patronais mantidos por instituições políticas e religiosas. Nesse período, em razão do grau elevado de organização dos segmentos operários de fundo libertário, surgiram inúmeras campanhas anti-anarquistas. Outro equívoco banal é se considerar a anarquia como sendo a ausência de laços de solidariedade, indiferença entre os homens, quando em realidade um dos laços mais valorizados pelos anarquistas é o auxílio mútuo. A ausência de ordem, ideia externa aos princípios anarquistas, dá-se o nome de anomia. Há diversos tipos e tradições de anarquismo, os quais não são mutuamente exclusivas. Cada vertente do anarquismo tem uma linha de compreensão, análise, ação e edificação política específica. Embora todas vinculadas pelos ideais base do anarquismo, correntes do anarquismo têm sido divididas em anarquismo social e anarquismo individualista ou em classificações semelhantes. A maioria dos anarquistas se opõe a todas as formas de agressão, apoiando a autodefesa ou a não violência, anarcopacifismo. Outros, contudo, apoiam o uso de outros meios, como a revolução violenta. Outro conceito, a propaganda pelo ato, apesar de ter tido um início violento, hoje em dia incorporou diversos tipos de ações não violentas. O anarquismo opõe-se ao comunismo porque não concebe que após uma revolução operária, que ambos possam protagonizar, seja implantado uma governação de um Estado por um partido político, mesmo que seja apenas numa primeira fase, mas que este deveria ser simplesmente abolido no imediato e não mais tarde, e toda a propriedade passa imediatamente a ser gerida por comissões de trabalhadores. Histórico dos movimentos anarquistas. Alguns consideram que temas anarquistas podem ser encontrados em trabalhos dos filósofos taoísta Lao Tzu ou Chuang Tzu. O último tem sido traduzido a uma coisa como deixar a humanidade sozinha. Nunca houve tal coisa como governar a humanidade com sucesso, e um pequeno ladrão é colocado na cadeia. Um grande bandido torna-se o governante de uma nação. Diógenes de Sinope e os cínicos e o seu contemporâneo Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, também introduziram tópicos similares. O anarquismo moderno, contudo, veio do pensamento secular ou religioso do iluminismo, particularmente de argumentos de Jean-Jacques Rousseau para a centralidade moral da liberdade. William Godwin desenvolveu a primeira expressão do pensamento anarquista moderno. Godwin foi, de acordo com Peter Kropotkin, o primeiro a formular as concepções políticas e econômicas do anarquismo, mesmo que ele não tenha dado nome às ideias desenvolvidas em seu trabalho. Enquanto Godwin ligava suas ideias anarquistas a Edmund Burke, Benjamin Tucker acreditava a Joshua Warren, um estadunidense que
Promovia a ausência do Estado e comunidades voluntárias, onde todos os bens e serviços são privados, como sendo o primeiro homem a expor e formular a doutrina agora conhecida como anarquismo. O primeiro a descrever-se como um anarquista foi Pierre-Joseph Proudhon, um filósofo francês e político que levou alguns a chamá-lo de fundador da teoria anarquista moderna. O anarquismo desempenhou papéis significativos nos grandes conflitos da primeira metade do século XX. Durante a Revolução Russa de 1917, Nestor Makhno tenta implantar o anarquismo na Ucrânia com o apoio de várias comunidades camponesas, mas que acabam derrotadas pelo Estado bolchevique de Lenin. 15 anos depois, anarquistas organizados em torno de uma confederação anarco-sindicalista impedem que um golpe militar fascista seja bem sucedido na Catalunha, Espanha, e são os primeiros a organizar milícias para impedir o avanço destes na consequente Guerra Civil Espanhola. Durante o curso dessa guerra civil, os anarquistas controlaram um grande território que compreendia a Catalunha e Aragão, onde se incluía a região mais industrializada de Espanha, sendo que a maior parte da economia passou a ser autogestionada, autogerida. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento anarquista deixou de ser um movimento de massas e perdeu a influência que tinha no movimento operário dos vários países europeus. Entretanto, continuaria a influenciar revoltas populares que se seguiriam na segunda metade do século XX, como o Maio de 68 na França, o movimento anti-poll tax no Reino Unido e os protestos contra a reunião da OMC em Seattle, nos Estados Unidos. Anarquismo no Brasil. Talvez uma das primeiras experiências anarquistas do mundo tenha ocorrido nas margens da Baía de Babitonga, na cidade histórica de São Francisco do Sul. Em 1842, o Dr. Benoit Jules Moore, inspirado nas teorias de Fourier, instala o falanstério de Say, ou colônia industrial do Say, reunindo os colonos vindos da França no Rio de Janeiro em 1841. Houve dissidências e um grupo dissidente, à frente do qual estava Miquel Derion, constituiu outra colônia a algumas léguas do Saí, num lugar chamado Palmital, a colônia do Palmital. Moore conseguiu apoio do coronel Oliveira Camacho, do presidente da província de Santa Catarina, Antero José Ferreira de Brito. Este apoio foi-lhe fundamental para posteriormente conseguir a ajuda financeira do governo do Império do Brasil para seu projeto. O anarquismo no Brasil ganhou força com a grande imigração de trabalhadores europeus entre fins do século XIX e início do século XX. Em 1889, Giovanni Rossi tentou fundar em Palmeira, no interior do Paraná, uma comunidade baseada no trabalho, na vida e na negação do reconhecimento civil e religioso do matrimônio, o que não significa necessariamente amor livre, denominada Colônia Cecília. A experiência teve curta duração. Modernas foram abertas em várias cidades brasileiras, muitas delas a partir da iniciativa de agremiações operárias de inclinação anarquista. Alguns acreditam que a decadência do movimento anarquista se deveu ao fortalecimento das correntes do socialismo autoritário ou fundado PCB, e só a repressão do governo de Arthur Bernardes viria diminuir a influência das ideias anarquistas no seio do movimento grevista. Arthur Bernardes foi responsável por campos de concentração e centros de tortura
nos quais morreram inúmeros libertários, sendo que o pior de tais campos foi o de Clevelândia, localizado no Oiapoque. Edgar Rodrigues apresenta em várias de suas obras as investidas de membros do PCB que, procurando transformar os sindicatos livres em sindicatos partidários e conquistar devotos às ideias leninistas, polemizavam em sindicatos e jornais, chegando a realizar atentados contra anarquistas que se destacavam no movimento operário brasileiro durante a década de 1920. Provavelmente devido aos problemas de comunicação resultantes da tecnologia da época, os anarquistas só terão compreendido a Revolução Russa de forma mais clara a partir das notícias de célebres anarquistas, como o estadunidense Emma Goldman, que denunciaram as atrocidades cometidas na Rússia em nome da ditadura do proletariado. Seria a partir deste momento histórico que se definiria a posição tática do anarquismo perante os socialismos autoritários no Brasil, separando a confusão ideológica que reinava em torno da Revolução Russa, identificada pelos anarquistas inicialmente como uma revolução libertária. Esta ideia seria depois desmistificada pelos anarquistas que acreditam no socialismo sem ditadura, defendendo a liberdade e a abolição do Estado. Durante o regime militar 1964 a 1985, as principais expressões anarquistas no Brasil foram o Centro de Estudos Professor José Oiticica, no Rio de Janeiro, o Centro de Cultura Social de São Paulo e o jornal O Protesto, no Rio Grande do Sul. Todos foram fechados no final da década de 1960, mas seus militantes continuaram se encontrando clandestinamente, publicando livros e se correspondendo com libertários de outros países. Na década de 1970, surge na Bahia o jornal O Inimigo do Rei, impulsionando a formação de novos grupos anarquistas através das editorias autogestionárias em várias partes do Brasil. No Rio Grande do Sul, nos anos 80, cria-se na cidade de Caxias do Sul o Centro de Estudos em Pesquisa Social, CEPS, voltado para o trabalho social. No ano de 1986, na cidade de Florianópolis, é realizada a primeira jornada libertária, com o lançamento das bases para a reorganização da Confederação Operária Brasileira, COB/Haiti, e a organização dos anarquistas. Pode ser encontrado na internet um livro de Edgar Lowenhoff, Anarquismo, Roteiro da Libertação Social, publicada na década de 60 pela editora Mundo Livre, feita pelo CEPJO. Anarquismo em Portugal. No final do século XIX, dá-se o desenvolvimento de grupos anarquistas ligados às ideias de J. Proudhon, cuja obra política mais conhecida defendia a constituição de uniões locais mutualistas de pequenos produtores independentes. Estes revolucionários portugueses não procuraram romper com a ordem vigente, mas limitavam-se a denunciar a escravidão moderna que ocorria nas fábricas, fruto da Revolução Industrial, assim como a promover as associações de apoio mútuo que tinham em vista minorar os problemas econômicos e sociais dos trabalhadores. Após a visita ao país do geógrafo anarquista Élisée Reclus, em 1886, fundaram-se os primeiros grupos anarquistas, editando o primeiro jornal de propaganda, Revolução Social, em 1887, e publicada a primeira tradução de Kropotkin, Anarquia na Revolução Socialista, 1887. Em 1871, Antero de Quental e outros portugueses reúnem-se em Lisboa com delegados da Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, para apresentar essas ideias revolucionárias. Estes grupos contribuíram para o derrube da monarquia de 1910. Com a Primeira República, dá-se uma grande expansão e é fundada em 1919 a Confederação Geral do Trabalho de tendência sindicalista, revolucionária e anarco-sindicalista. Consequentemente, com a instauração da ditadura militar em 1926 e com a ditadura de Salazar que se lhe seguiu, proíbe-se a atividade dos grupos anarquistas. Em 1933, a censura prévia é legalmente instituída. Os vários jornais anarquistas, incluindo a Batalha, passam a ser clandestinos e a ser alvos de perseguições. Em 1939, dá-se o atentado com o apoio dos ativistas anárquicos, no qual se tentou assassinar Salazar.
Com o 25 de abril de 1974, há um novo ressurgimento do movimento libertário, embora com uma expressão reduzida. Principais conceitos anarquistas. Princípio da não doutrinação. Esse conceito anarquista, embora não constituía a didática primária à compreensão libertária, é digno de uma abordagem rápida. Os anarquistas acreditam no desenvolvimento heterodoxo do pensamento e do ideal libertário como um todo, não idolatrando nem privilegiando qualquer escritor ou teórico desta vertente de estudos. Toda a posição do anarquismo é completamente diferente de qualquer outro movimento socialista autoritário. Ela tolera variações e rejeita a ideia de gurus políticos ou religiosos. Não existe um profeta fundador a quem todos devam seguir. Os anarquistas respeitam seus mestres, mas não os reverenciam, e os que distingue qualquer boa compilação que pretenda representar o pensamento anarquista é a liberdade doutrinária com que os autores desenvolveram ideias próprias de forma original e desinibida. George Woodcock. Anarquismo não é doutrina, não é religião, portanto não reverencia nenhuma espécie de livros ou obras culturais, nem linhas metodológicas rígidas, o que eu definiria infantilmente enquanto ciência constituída. As obras concernentes ao anarquismo são, no máximo, fontes de experiências delimitadas, histórica e conjunturalmente passíveis de infinitas adaptações e interpretações pessoais. Em síntese, o anarquismo é convencionado entre os libertários como sendo a emergência de um sentimento puro sobre o qual cada adepto deve desenvolver dentro de si mesmo o seu próprio instrumental intelectual para legitimá-lo e, mais do que isso, potencializá-lo abstracional e concretamente. A Revolução Social. Na ótica anarquista, a revolução social consistiria na quebra drástica, rápida e efetiva do Estado e de todas as estruturas materiais e não materiais que o regiam ou a ele sustentavam. Este princípio é primordial na diferenciação da vertente de pensamentos libertária em relação a qualquer outra corrente ideária. É a diferença básica entre o socialismo libertário e o socialismo autoritário. Sob a ótica do marxismo, seria necessária a instrumentalização do Estado para a prossecução planejada, detalhada e gradativa da revolução, sendo instituída a ditadura do proletariado para o controle operário dos meios de produção até a eclosão do comunismo. Sob o ideário anarquista, a revolução deve ser imediata para não permitir que os elementos revolucionários possam ser corrompidos pela realidade estatal. De acordo com os libertários, a ditadura do proletariado nada mais é do que uma ditadura de fato, continuando a exercer coerção, opressão e violência sobre a sociedade. Por isso, segundo os libertários, a revolução social deve ascender o mais rápido possível a sociedade anarquista ao comunismo puro para, através dos princípios da defesa da revolução, e não permitir a ressurreição do Estado. Por fim, por intermédio do processo de destruição completa do Estado, sobre todas as suas formas, torna-se plenamente tangível a liberdade, podendo o sujeito renovar de forma efetiva os seus princípios e preconceitos humanistas. Humanismo. Nos meios anarquistas, de forma geral, rejeita-se a hipótese de que o governo ou o Estado sejam necessários ou mesmo inevitáveis para a sociedade humana. Os grupos humanos seriam naturalmente capazes de se auto-organizarem de forma igualitária e não hierárquica, mediante os progressos originados pela educação libertária. A presença de hierarquias baseadas na força, ao invés de contribuírem para a organização social, antes a corrompem por inibirem essa capacidade inata de auto-organização e por dar origem à desigualdade. Desta forma, a partir da conscientização, aceitação e internalização de sua essência humana, ideia suprimida anteriormente pelo Estado, segundo os anarquistas, emerge naturalmente na sociedade humana o anseio pela ascensão da ideia base de qualquer forma de vida real, a liberdade. Liberdade. A liberdade é a base incontestável de qualquer pensamento, formulação ou ação anarquista, representando o elo sublime que conjuga de forma plena todos os anarquistas. Assim, entre os anarquistas, a liberdade deixa apenas o plano abstracional do pensamento para ganhar uma funcionalidade prática, sendo o símbolo e a dinâmica do desenvolvimento humano real.
Em outras palavras, o princípio básico para qualquer pensamento, ação ou sociedade ser definida como anarquista é que esteja imersa tanto abstracionalmente, ideologicamente, quanto pragmaticamente no âmbito das ações no conceito de liberdade. Liberdade física de gênero, de pensamento, de ação, de expressão, de usufruto consciente dos recursos humanos, sociais e naturais, de negociação e interação, de apoio mútuo, de relacionamento e vinculação sentimental, de fé e espiritualidade, de produção intelectual e material e de realização coletiva e pessoal. Para a encarnação da liberdade, no entanto, é necessária a erradicação completa de qualquer forma de autoridade. Anti-autoritarismo. O anti-autoritarismo consiste na repulsa e no combate total a qualquer tipo de hierarquia imposta ou a qualquer domínio que uma pessoa sobre a outra ou as outras, defendendo uma organização social baseada na igualdade e no valor supremo da liberdade. Tem como principais, mas não únicos objetivos a supressão do Estado, da acumulação de riqueza própria do capitalismo, exceto os anarcocapitalistas, e das hierarquias religiosas. O anarquismo difere do marxismo por rejeitar o uso instrumental do Estado para alcançar seus objetivos e por prever uma revolução social de caráter direto e incisivo, ao contrário da progressão sociopolítica gradual, socialismo, rumo à derrubada do Estado, comunismo, proposta por Karl Marx. De acordo com a corrente de pensamento libertária, a supressão da autoridade é condicionada pela ação direta de cada indivíduo livre, prescindindo-se completamente de qualquer intermediário entre o seu objetivo. Enquanto defensor da liberdade e a sua vontade, o anarquista entende que enquanto houver autoridade, não haverá liberdade. Ação direta. Os anarquistas afirmam que não se deve delegar a solução de problemas a terceiros, mas antes atuar diretamente contra o problema em questão, ou de forma mais resumida, a luta não se delega aos heróis. Sabendo assim, rejeitam meios indiretos de resolução de problemas sociais, como a mediação por políticos ou pelo Estado, em favor de meios mais diretos, como a mutirão, a assembleia, ação direta que não envolve conflito físico, a greve, o boicote, a desobediência civil, ação direta que pode envolver conflito físico, e em situações excepcionais a sabotagem e outros meios coercitivos, ação direta com potencial violento. No entanto, a ação direta, por si só, não garante a manutenção e a perpetuação das condições humanas básicas, tanto em termos estruturais quanto no aspecto intelectual, necessitando de uma extensão operacional extensa e organizada, a fim de fazer da força humana global uma só energia coletiva. De certo, somente a solidariedade e o mutualismo máximos podem promover essa harmonia social. Apoio mútuo. Os anarquistas acreditam que todas as sociedades, quer sejam humanas ou animais, existem graças à vantagem que o princípio da solidariedade garante a cada indivíduo que as compõe. Este conceito foi exaustivamente exposto por Piotr Kropotkin em sua famosa obra Mutualismo, um fator de evolução. Da mesma forma, acredito que a solidariedade é a principal defesa dos indivíduos contra o poder coercitivo do Estado e do capital. Mas para que a solidariedade se torne uma virtude de fato, é necessário a erradicação de qualquer fator de segregação ou discriminação humanas. Com esse objetivo, o internacionalismo se firma enquanto o princípio proeminente da integração socio-libertária. Internacionalismo. Para os anarquistas, todo tipo de divisão da sociedade em todos os aspectos que não possua uma funcionalidade plena no campo humano deve ser completamente descartada, seja pelos antagonismos infundados que ela gera, seja pela burocracia contraproducente que ela encarna na organização social, esterilizando-a. Logo, a ideia de pátria é negada pelos anarquistas. Os libertários acreditam que as virtudes, bem como o exercer pleno delas, não devem possuir fronteiras. Assim, acredito que a natureza humana é a mesma em qualquer lugar do mundo, exigindo, independentemente do universo material ou cultural onde o ente humano esteja inserido, uma gama infinita de necessidades e cuidados. Em outras palavras, se a fragilidade do homem não tem fronteiras, por que estabelecer empecilhos ao seu auxílio?
Vale lembrar que o conceito libertário de internacionalismo se difere completamente do conceito que conhecemos, portanto, capitalista, de globalização. Globalização é a ampliação a nível mundial da difusão de produtos ideológicos, culturais e imateriais de determinados segmentos capitalistas visando a potencialização máxima da capacidade mercadológica dos agentes operantes. Na maioria das vezes, as empresas e as grandes corporações, sendo para isso desconsideradas parcial ou completamente todas as consequências humanas do processo, já que é a doutrina do lucro máximo que rege essas operações. Por outro lado, o internacionalismo, por se alijar completamente de todo o ideário capitalista, não possui nenhuma tensão lucrativa capitalista e não é permeado por estruturas privilegiadas de produção como as indústrias capitalistas, sendo regida pela solidariedade e mutualismo máximos. Didaticamente, o internacionalismo pode ser definido como sendo a difusão global de serviços humanos e a globalização como a difusão global de hegemonias mercadológicas. Socialismo libertário, uma ótica socialista e anarquista. Os anarquistas autodenominados socialistas libertários veem qualquer governo como a manutenção do domínio de uma classe social sobre outra. Compartilham da crítica socialista ao sistema capitalista, em que o Estado mantém a desigualdade social através da força, ao garantir a poucos a propriedade privada sobre os meios de produção, mas estendem a crítica aos socialistas que advogam a permanência de um Estado pós-revolucionário para a garantia e organização da nova sociedade. Tal Estado, ainda que proletário, somente faria permanecer antigas estruturas de dominação de uma parcela da população sobre a outra, agora sob orientação ideológica. Essa ótica defende um sistema socialista em que os meios de produção sejam socializados e garantidos a todos os que nela trabalham. Neste sistema não haveria necessidade de autoridades ou governos, uma vez que a administração da vida social, objetivando a garantia plena da liberdade, só poderia ser exercida por aqueles que a compõem e a tornam efetiva, seja na agricultura, na indústria, no comércio, na educação e outras esferas da sociedade. A sociedade seria gerida por associações democráticas formadas por todos e agrupando-se livremente, ou seja, com entrada e saída livre, em cooperativas e estas em federações. A tradição socialista libertária teve a sua origem entre os séculos XVIII e XIX. Talvez o primeiro anarquista, embora não tenha usado o termo em nenhum momento, tenha sido William Godwin, inglês, que escreveu vários panfletos defendendo uma educação sem a participação do Estado, observando que este tornava as pessoas menos propensas a ver a liberdade que lhes era retirada. O primeiro a se auto-intitular anarquista e a defender claramente uma visão socialista libertária foi Joseph Proudhon. Mikhail Bakunin também foi um defensor do socialismo libertário, polemizado com Karl Marx e Friedrich Engels na primeira Associação Internacional de Trabalhadores, AIT. Mais tarde apareceram importantes figuras do anarquismo, como Élisée Reclus, Pioe Kropotkin, Enrico Malatesta e Emma Goldman, cujas ideias foram muito populares na primeira metade do século XX. Educação avançada, a base da coexistência harmoniosa. A questão persecutória por excelência entre os anarquistas no decorrer da história é como seria possível uma sociedade anarquista se cada ser humano pensa de uma forma diferente. Não seria permeada por inúmeros conflitos, guerras, antagonismos? A resposta a essa questão, defendida pela maior parte dos anarquistas, é a de que apenas o desenvolvimento virtuoso da educação, pedagogia libertária, permeada pela autodidática, interesse natural, relativismo cultural e antidogmatismo, proveria as pessoas do desenvolvimento humano efetivo. Assim, embora os conflitos façam parte da sociedade anarquista e a desenvolvam estruturalmente por essa relação dialética, eles seriam transferidos do plano físico, como é o caso das guerras atuais, para o plano do diálogo, como prima a democracia direta, sendo negociados de forma pacífica, consciente, racional e, acima de tudo, humana, já que o interesse, o calculismo, não estaria mais regendo as instâncias conflitivas. Em outras palavras, independentemente do resultado do embate, ninguém sairia em posição privilegiada. Piotr Alekhine Kropotkin, 1842-1921,
defende que a libertação em seu estado puro, em conjunto contra a fraternidade, serviria como um verdadeiro remédio às pessoas, sanando seus problemas mais nefastos, consequentemente prescindindo-se de qualquer espécie de punição ou coerção. Essa ideia se aplica num espectro mais amplo até as questões relacionadas à existência de estruturas nacionais manicomiais responsáveis na sociedade capitalista pelas torturas e maus tratos aos estigmatizados pelo sistema como doentes mentais. Princípio da flexibilidade e naturalidade organizacionais. Os anarquistas, por intermédio da aceitação e compreensão da progressão materialmente dialética da história, em sua maioria não acreditam que o estabelecimento de estruturas organizacionais rígidas possam promover um desenvolvimento humano efetivo. Assim, acredito que a inflexibilidade organizacional, típica do sistema capitalista, termina por interferir deleteriamente quando não suprimir as faculdades individuais de cada ser humano. Por isso, os anarquistas acreditam que são as dificuldades e problemáticas humanas, materiais e sociais que devem prescrever um modelo temporário de organização e não as inferências provenientes de abstrações técnicas. Em outras palavras, é a realidade concreta que deve definir as bases da organização da sociedade anarquista, em contrapartida com as situações imaginárias criadas pelos técnicos, as quais, na maioria das vezes, tendem a ser manipuladas a favor de interesses parciais. Com o objetivo de se potencializar de forma plena a coesão estrutural, material, necessária à sociedade anarquista, a fim de se promover a satisfação das necessidades humanitárias, houve a emergência do conceito de federalismo libertário. Federalismo libertário. Sendo uma ampliação funcional do princípio da ação direta, o federalismo libertário é o meio de organização proposto pela maior parte das vertentes anárquicas, desenvolvido no âmbito anarquista pela primeira pessoa a se intitular anarquista Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865. Esse conceito consiste na subdivisão organizacional temporária ou permanente da sociedade libertária em federações comunas, confederações, associações, cooperativas, grupos e qualquer outra forma de conjugação da força operacional humana, para a maior eficiência das interações humanas sociais. Por intermédio do federalismo de cunho libertário, seria possível uma intervenção rápida e direta do homem frente às problemáticas emergentes na sociedade anarquista. Nesse aspecto, Piotr Alexeyevich Kropotkin, 1842-1921, aludia didaticamente às federações como sendo botes salva-vidas, ágeis no auxílio e versáteis frente às condições ou necessidades adversas. Evidencia-se que o conceito de federalismo no campo libertário transcende o conceito atual de federalismo que conhecemos, deixando de representar apenas as associações de grande escala para adentrar no âmbito pessoal, abrangendo inclusive as relações interpessoais. Desta forma, o federalismo libertário se afirma enquanto a máxima coesão entre o homem e a satisfação proficiente das suas necessidades. O federalismo libertário se difere do federalismo estatal, como o que vigora no Brasil, por não ser concebido em meio a nenhuma relação de submissão e por ser regido em sua completude pelas necessidades humanas. Seriam sempre as problemáticas que definiriam e prescreveriam a organização e não os interesses, sejam eles coletivos ou pessoais. Com efeito, vários anarquistas já propuseram modelos mais elaborados de organização, de plataformas organizacionais, mas como é a conjuntura e a naturalidade que devem definir a organização numa sociedade anarquista, elas são consideradas inferências, projetos divergentes, porém todos unificados pelo conceito uno de federalismo libertário. Em outras palavras, o federalismo libertário é tido enquanto o germe de qualquer organização anarquista. Responsabilidade individual e coletiva. Na sociedade anarquista, a questão da responsabilidade é persecutória em qualquer pensamento acerca das relações entre os seus integrantes. Didaticamente, ela é dividida entre responsabilidade individual e responsabilidade coletiva, ambas totalmente coesas na prática. Pela primeira, compreende-se a consciência individual encarnada em qualquer ação compreendida pelo indivíduo de forma pessoal subjetiva, embora com vistas ao benefício do coletivo. Assim, o anarquista possui seus deveres e obrigações
em relação a toda a sociedade, agindo sempre de forma a progredi-la por completo. Pela segunda, é convencionada a consciência coletiva emergente a partir de qualquer ação exercida por determinada seção operacional, grupo, associação, federação, etc. Uma determinada seção é responsável em sua integridade pelas suas ações desenvolvidas, estando suscetível aos seus resultados e, consequentemente, às possíveis reformulações ou reorientações. Movimento social. O anarquismo como movimento social tem regularmente sofrido variações na sua popularidade. O seu período clássico, demarcado por estudiosos como sendo de 1860 a 1939, é associado com os movimentos do proletariado do século XIX e a era da Guerra Civil Espanhola com lutas contra o fascismo. A Primeira Internacional. Na Europa, uma severa reação seguiu a Revolução de 1848, durante a qual 10 países tinham experimentado convulsões sociais breves ou longas, assim como grupos defendendo elevações nacionalistas. Depois de a maioria dessas tentativas sistematicamente acabar em fracasso, elementos conservadores tiraram vantagem de grupos divididos de socialistas, anarquistas, liberais e nacionalistas para impedir mais revoltas. Em 1864, a Associação Internacional dos Trabalhadores, algumas vezes chamada de Primeira Internacional, uniu diversas correntes revolucionárias como seguidores franceses de Proudhon, branquistas, filadélfios, sindicalistas ingleses, socialistas e sociais-democratas. Devido às suas ligações com movimentos ativos de trabalhadores, a Internacional tornou-se uma organização significativa. Karl Marx tornou-se uma figura importante na Internacional e membro do seu Conselho Geral. Seguidores de Proudhon, os mutualistas, opunham-se ao socialismo estatal de Marx, advogando o abstencionismo político e o arrendamento de pequenas propriedades. Em 1868, seguindo a sua mal-sucedida participação na Liga da Paz e Liberdade, o revolucionário russo Mikhail Bakunin e as suas associações anarquistas coletivistas juntaram-se à Primeira Internacional, que tinha decidido não se envolver com a Liga da Paz e Liberdade. Eles aliaram-se com as seções socialistas federalistas da Internacional, que advogavam o fim do Estado através da revolução e a coletivização da propriedade. Primeiramente, os coletivistas trabalharam com os marxistas para empurrar a Primeira Internacional para uma direção mais socialista revolucionária. Subsequentemente, a Internacional tornou-se popularizada dentro de dois campos, com Marx e Bakunin como suas lideranças respectivamente. Bakunin caracterizou as ideias de Marx como centralistas e previu-se o Partido Marxista fosse ao poder e os seus líderes iriam simplesmente tomar o lugar da classe dominante contra o qual tinham lutado. Em 1872, o conflito atingiu seu clímax com uma separação final entre dois grupos no Congresso de Haia, no qual Bakunin e James Guillaume foram expulsos da Internacional e as suas sedes transferiram-se para Nova York. Em resposta, as partes federalistas formaram a sua própria Internacional no Congresso de Saint-Imier, adotando um programa anarquista revolucionário. O anarquista coletivista Mikhail Bakunin opôs-se ao objetivo marxista da ditadura do proletariado em favor de uma rebelião universal e aliou-se aos federalistas na Primeira Internacional antes da sua expulsão pelos marxistas. Trabalho organizado. As partes anti-autoritárias da Primeira Internacional foram as precursoras do anarco-sindicalistas, procurando subsistir o privilégio e a autoridade do Estado, com livre e espontânea organização do trabalho. Em 1886, a Federação de Sindicatos Organizados dos Estados Unidos e do Canadá decidiram por unanimidade que 1º de maio de 1886 seria a data em que a jornada de 8 horas se tornaria padrão. Em resposta, sindicatos pelos Estados Unidos prepararam uma greve geral para apoiar o evento. Em 3 de maio, em Chicago, uma briga iniciou-se quando fura-greves tentaram cruzar a linha dos piquetes e 2 trabalhadores morreram quando a polícia abriu fogo contra a multidão. No dia seguinte, 4 de maio, os anarquistas organizaram um comício na Haymarket Square de Chicago. Uma bomba foi jogada por um desconhecido perto da conclusão do comício, matando um oficial. No pânico subsequente, a polícia abriu fogo contra a multidão e foi respondida.
7 policiais e ao menos 4 trabalhadores foram mortos. 8 anarquistas direta e indiretamente relacionados aos organizadores do comício foram presos e acusados do assassinato dos policiais. Eles tornaram-se celebridades políticas internacionais entre a esquerda. 4 deles foram executados e um quinto cometeu suicídio antes da sua execução. O incidente tornou-se conhecido como a Revolta de Haymarket e foi um revés para o movimento e para a luta pela jornada de 8 horas. Em 1890, uma segunda tentativa, desta vez internacional em extensão, para a mobilização pela jornada de 8 horas, foi feita. O evento também tinha o objetivo secundário de lembrar trabalhadores assassinados na Revolta de Haymarket. Apesar de ter sido inicialmente concebida como um evento isolado, no ano seguinte a celebração do Dia do Trabalhador tinha se tornado como um feriado do trabalhador internacionalmente estabelecido. Em 1907, o Congresso Internacional Anarquista de Amsterdã reuniu delegados de 14 países diferentes, entre os quais importantes figuras do movimento anarquista, como Enrico Malatesta, Pierre Monati, Luigi Fabri, Benoît Bruchot, Emma Goldman, Rudolf Rocker e Christian Cornelissian. Vários temas foram tratados durante o Congresso, em particular concernendo a mobilização do movimento anarquista, publicações de educação popular e greve geral ou o antimilitarismo. Um debate central concernou a relação entre o anarquismo e o sindicalismo. Malatesta e Monati discordaram particularmente sobre o assunto, já que o segundo pensava que o sindicalismo era a revolução, e era revolucionária, e criaria condições para uma revolução social, enquanto Malatesta não considerava o sindicalismo por si só suficiente. Ele pensava que o movimento sindical era reformista e até mesmo conservador, citando como essencialmente burgueses e antitrabalhadores os dirigentes sindicais. Malatesta alertou que o objetivo dos sindicalistas era perpetuar o sindicalismo, enquanto os anarquistas deviam sempre ter a anarquia como seu fim e, consequentemente, abster-se de comprometer com qualquer método particular de alcançá-la. A Federação Espanhola dos Trabalhadores, em 1881, era o primeiro grande movimento anarco-sindicalista. As federações sindicais eram de especial importância na Espanha. A mais bem-sucedida era a Confederação Nacional do Trabalho, CNT, fundada em 1910. Antes dos anos 1940, a CNT era a maior força na política do proletariado espanhol, atraindo 1,58 milhão de membros em certo ponto e tendo um papel significativo na Guerra Civil Espanhola. A CNT era afiliada à Associação Internacional dos Trabalhadores, uma federação de sindicatos anarco-sindicalistas fundadas em 1922, com delegados representando 2 milhões de trabalhadores de 15 países da Europa e da América Latina. O maior movimento anarquista organizado hoje está na Espanha na forma de Confederação Geral do Trabalho, CGT, e da CNT. Os membros da CNT eram estimados em cerca de 100 mil em 2003. Outros movimentos sindicalistas ativos são Workers' Solidarity Alliance, Aliança Solidária dos Trabalhadores dos Estados Unidos, e a Solidarity Federation, Federação Solidária do Reino Unido. O Sindicato Industrial Revolucionário, Industrial Workers of the World, Trabalhadores Industriais do Mundo, com 2 mil membros pagantes, e a International Workers Association, Associação Internacional dos Trabalhadores, uma sucessora anarco-sindicalista do Primeira Internacional, também continuam ativas. Propaganda pelo ato. Alguns anarquistas, como Joan Most, defenderam a divulgação de atos violentos de retaliação contra revolucionários, porque nós proclamamos não apenas ação em e para si mesma, mas também ação como propaganda. Por volta dos anos 1880, a frase propaganda pelo ato tinha começado a ser utilizada tanto dentro quanto fora do movimento anarquista para se referir a bombardeios individuais, regicídios e tiranicídios. Entretanto, em 1887, figuras importantes no movimento anarquista distanciaram-se de tais atos individuais. Peter Kropotkin assim escreveu naquele ano em Le Révolté, que uma estrutura baseada em séculos de história não pode ser destruída com alguns quilos de dinamite.
Uma variedade de anarquistas advogou o abandono desse tipo de táticas em favor de uma ação coletiva revolucionária, por exemplo, através do movimento sindical. Os anarcos-sindicalistas, Fernando Pelloutier, argumentou em 1895 pelo envolvimento de renomados anarquistas no movimento trabalhista, baseando-se em que o anarquista não poderia ir bem sem o dinamitador individual. A repressão do Estado, incluindo as Lois Scélérate, francesa de 1894, para movimentos anarquistas e trabalhistas, seguindo os poucos bem-sucedidos bombardeios e assassinatos, poderiam ter contribuído para o abandono desse tipo de táticas, apesar de reciprocamente a repressão do Estado, em primeiro lugar, ter possivelmente contribuído para esses dois atos isolados. A separação do movimento socialista em muitos grupos e seguindo a supressão da Comuna de Paris em 1871, a execução e exílio de muitos comunards para colônias penais favoreceram expressões e atos políticos individuais. Revolução Russa. Anarquistas participaram junto aos bolcheviques tanto na Revolução de Fevereiro quanto na Revolução de Outubro, e estavam inicialmente entusiasmados com a Revolução Bolchevique. Entretanto, os bolcheviques tornaram-se contrários a anarquistas e outros opositores de esquerda em pouco tempo, um conflito que culminou na revolta de Kronstadt, reprimida pelo novo governo. Os anarquistas na Rússia Central foram aprisionados ou juntaram-se aos bolcheviques vitoriosos. Os anarquistas de Petrogrado e Moscou fugiram para a Ucrânia. Lá no território livre, eles lutaram na Guerra Civil contra o Exército Branco, um grupo apoiado pelos países do Oeste e por monarquistas e outros opositores da Revolução de Outubro. E então contra os bolcheviques, como parte do exército insurgente marronovista, liderado por Nestor Makhno, o qual estabeleceu uma sociedade anarquista na região por alguns meses. Os anarquistas expulsos dos Estados Unidos, Emma Goldman e Alexander Berkman, estavam entre os que faziam agitações em resposta à política bolchevique e à repressão da revolta de Kronstadt, antes de deixarem a Rússia. Ambos escreveram diários das suas experiências na Rússia, criticando o grande controle que os bolcheviques exerciam. Para eles, as previsões de Bakunin sobre as consequências do domínio marxista de que os dirigentes do novo Estado socialista marxista se tornariam uma nova elite tinham se provado todas muito verdadeiras. A vitória dos bolcheviques na Revolução de Outubro e o resultado da Guerra Civil Russa provocaram sérios prejuízos para os movimentos anarquistas internacionalmente. Muitos trabalhadores e ativistas viam o sucesso bolchevique como um exemplo. Partidos comunistas cresceram às custas do anarquismo e de outros movimentos socialistas. Na França e nos Estados Unidos, por exemplo, membros dos maiores movimentos sindicais da CGT e da IWW deixaram as organizações e se juntaram à Internacional Comunista. Em Paris, o grupo de Dielo Truda, formado por anarquistas russos exilados, que incluía Nestor Makhno, concluiu que os anarquistas precisavam desenvolver novas formas de mobilização em resposta às estruturas do bolchevismo. O seu manifesto de 1926, chamado Plataforma Organizacional da União Geral dos Anarquistas, projeto, foi apoiado. Grupos plataformistas ativos hoje em dia incluem os Workers' Solidarity Movement, Movimento Solidário dos Trabalhadores, na Irlanda, e a Federação do Nordeste de Anarquistas Comunistas, da América do Norte. O sintetismo emergiu como uma alternativa organizacional ao plataformismo e tentava juntar anarquistas de diferentes tendências sob os princípios do anarquismo sem adjetivos. Nos anos 1980, esta forma encontrou os seus principais proponentes em Voline e Sébastien Fauré. É o princípio essencial atrás das federações anarquistas agrupadas em torno da Internacional de Federações Anarquistas Global Contemporânea. Os anarquistas Emma Goldman e Alexander Berkman opuseram-se à consolidação bolchevique de poder seguinte à Revolução Russa. Luta contra o fascismo. Nos anos 1920 a 1930, a ascensão do fascismo na Europa transformou o conflito do anarquismo com o Estado.
A Itália viu as primeiras lutas entre anarquistas e fascistas. Anarquistas italianos tiveram um papel-chave na mobilização antifascista, Arditi del Popolo, que era mais forte em áreas com tradições anarquistas e alcançou algum sucesso em seu ativismo em repelir os camisas negras do bastião anarquista de Parma em agosto de 1922. Na França, onde as ligas de extrema-direita aproximaram-se da insurreição nos conflitos de fevereiro de 1934, os anarquistas dividiram-se por uma política de frente unida. Na Espanha, a CNT inicialmente recusou-se a juntar-se a uma aliança popular de frente eleitoral e a abstenção dos apoiadores da CNT levou a direita à vitória nas eleições. Em 1936, porém, o CNT mudou a sua política e os votos dos anarquistas ajudaram a tratar a Frente Popular novamente ao poder. Meses depois, a antiga classe dominante respondeu com uma tentativa de golpe, causando a Guerra Civil Espanhola, 1936-1939. Em resposta à rebelião do exército, um movimento de inspirações anarquista de camponeses e trabalhadores, apoiado por milícias armadas, tomou o controle de Barcelona e grandes áreas da zona rural espanhola, onde coletivizaram a terra. Mas mesmo antes da vitória fascista em 1939, os anarquistas foram perdendo campo em uma dura luta com os stalinistas, que controlavam a distribuição de ajuda militar para a causa republicana da União Soviética. Tropas lideradas por stalinistas suprimiram as áreas coletivizadas e perseguiram tanto marxistas dissidentes quanto anarquistas. Anarquismo contemporâneo. Uma onda de interesse popular no anarquismo ocorreu durante os anos 1960 e 1970. Em 1968, em Carrana, na Itália, a Internacional de Federações Anarquistas foi fundada durante uma conferência anarquista internacional na cidade por federações europeias já existentes da França, da Itália e a Federação Anarquista Ibérica, assim como a Federação Búlgara no exílio francês. No Reino Unido, a onda foi associada com o movimento punk rock, exemplificado por bandas como Crass e Sex Pistols. A crise de habitação e emprego na maior parte da Europa Ocidental levou à formação de movimentos de comunas e de ocupações como o de Barcelona. Na Dinamarca, uma base militar fora de uso foi ocupada e a cidade livre de cristianismo foi um local autônomo no centro de Copenhague e foi declarada. Desde essa onda de popularidade do anarquismo na metade do século XX, uma quantidade de novos movimentos e escolas de pensamento emergiram. Apesar de tendências feministas terem sempre sido uma parte do movimento anarquista na forma do anarcofeminismo, elas voltaram a vigorar com a segunda onda de feminismo nos anos 1960. O movimento afro-americano de direitos civis e o movimento contra a guerra do Vietnã também contribuíram para a nova onda de anarquismo nos Estados Unidos da América. O anarquismo europeu, no final do século XX, teve muito da sua força vinda do movimento trabalhista, e ambos incorporaram o ativismo em prol dos direitos animais. O antropologista e o historiador anarquista David Graeber e Andrew Grubatsik têm posto uma ruptura entre gerações de anarquismo com aqueles que frequentemente ainda não se livraram dos hábitos sectários do século XIX, contrastados com os jovens ativistas que são muito mais informados por, entre outros elementos, ideias do conhecimento tradicional, feministas, ecológicas e contraculturais, e que na virada do século XXI eram formados em ampla maioria por anarquistas. Perto da virada para o século XXI, o anarquismo cresceu em popularidade com influência nos movimentos anti-guerra, anticapitalistas e antiglobalização. Anarquistas tornaram-se conhecidos pelo seu movimento em protestos contra os encontros da Organização Mundial do Comércio, do G8 e o Fórum Econômico Mundial. Algumas facções anarquistas nesses protestos estão envolvidos em manifestações, destruição de propriedades e confrontos violentos com a polícia, os quais são seletivamente retratados pela grande mídia como tumultos violentos. Essas ações são aceleradas por grupos de curta duração, sem liderança e anônimos, conhecidos como Black Blocs.
Outras táticas de mobilização pioneiramente utilizadas nesta época incluem o uso de fantasias e reuniões em grupos pequenos e o uso de tecnologias descentralizadas como a internet. Um dos marcos dessa época foram os confrontos nas conferências da OMC em Seattle em 1999. Internacionais de federações anarquistas em atividade inclui a Internacional de Federações Anarquistas, a Associação Internacional dos Trabalhadores e a Solidariedade Internacional Libertária. Vertentes do anarquismo. Ideias anarquistas têm apenas ocasionalmente inspirado movimentos de todos os tamanhos, e a tradição é o principal dos pensadores individuais, mas eles têm produzido um importante corpo de teoria. Escolas anarquistas de pensamento tinham sido geralmente agrupadas em duas principais tradições históricas, anarquismo individualista e anarquismo social, as quais têm algumas origens, valores e evolução diferentes. A corrente individualista do anarquismo enfatiza as liberdades negativas, por exemplo, a oposição ao Estado ou controle social sobre o indivíduo, enquanto aqueles na vertente social enfatizam a liberdade positiva para alcançar o potencial do homem e argumenta que humanos têm necessidades que a sociedade deveria preencher totalmente, reconhecendo igualdade de direitos. No senso cronológico e teórico, há escolas anarquistas clássicas, aquelas criadas no século XIX, e a pós-clássicas, aquelas criadas desde a metade do século XX. Por trás das correntes específicas de pensamento anarquista está o anarquismo filosófico, que une a instância teórica de que o Estado tem falta de legitimidade moral a não aceitar o imperativo da revolução para eliminá-lo. Um componente especialmente do anarquismo individualista que o anarquismo filosófico pode aceitar é a existência de um estado mínimo como despropositado e usualmente temporariamente um mal necessário. Mas ele argumenta que os cidadãos não têm uma obrigação moral para obedecer o Estado quando as suas leis entram em conflito com a autonomia individual. Uma reação contra o sectarismo dentro do meio anarquista foi o anarquismo sem adjetivos, uma convocação para a tolerância primeiramente adotada por Fernando Tárrega de Marmol em 1889, em resposta aos debates amargos da teoria anarquistas naquele tempo. Ao abandonar os anarquismos ifenados, por exemplo, anarquismos coletivistas, comunistas, mutualistas e individualistas, era solicitada a ênfase nas crenças no anti-autoritarismo comum a todas as escolas de pensamento anarquistas. Mutualismo. O mutualismo começa com os movimentos de trabalhadores ingleses e franceses do século XIX, assumindo seu caráter anarquista com Pierre-Joseph Proudhon na França e outros nos Estados Unidos da América. Proudhon propôs a ordem espontânea, onde a organização emerge sem uma autoridade central, uma anarquia positiva, onde a ordem surge quando todos fazem o que desejam e apenas o que desejam, e onde transações de negócios sozinhas produzem a ordem social. O mutualismo anarquismo se preocupa com a reciprocidade, associação livre, contratos voluntários, federações e reforma de crédito e moeda. De acordo com William Batchelder Greene, cada trabalhador no sistema mutualista receberia o justo e exatamente o pagamento pelo seu trabalho, serviços equivalentes em custo sendo trocáveis por serviços equivalentes em custo, sem lucro ou desconto. O mutualismo tem sido caracterizado ideologicamente, situado entre as formas individualistas e coletivas do anarquismo. Proudhon caracterizou-se primeiro seu objetivo como a terceira forma da sociedade, a síntese do comunismo e da propriedade. Anarquismo individualista refere-se a algumas tradições de pensamento dentro do movimento anarquista que enfatiza o indivíduo e a sua vontade sobre quaisquer tipos de determinantes externos, tais como o grupo, sociedade, tradição e sistemas ideológicos. O anarquismo individualista não é uma única filosofia, referindo-se a um grupo de filosofias individualistas que algumas vezes são conflitantes. Em 1793, William Goldwyn, que tem frequentemente sido citado como o primeiro anarquista, escreveu Justiça Política, que alguns consideraram ser a primeira expressão do anarquismo. Goldwyn, um filósofo anarquista de uma base racionalista e utilitarista, se opôs à ação revolucionária e viu um Estado mínimo como um mal necessário, presente que se tornaria cada vez mais irrelevante e sem poder pela propagação gradual de conhecimento.
Godwin advogou o individualismo extremo, propondo que toda a cooperação no trabalho fosse eliminada na premissa de que isso seria o mais conducente ao bem geral. Godwin era um utilitarista que acreditava que todos os indivíduos não são de valor igual, com alguns de nós de mais valor e importância do que outros, dependendo da nossa utilidade em trazer bem social. Portanto, ele não acreditava em direitos iguais, mas na vida da pessoa e que deveria ser favorecida a que é mais contribuinte para o bem social. Godwin se opôs ao governo porque ele o viu infringindo o direito individual de julgamento privado para determinar quais ações mais maximizavam a utilidade, mas também fez uma crítica de toda autoridade sobre o julgamento do indivíduo. Esse aspecto da filosofia de Godwin, privado de motivações utilitárias, foi desenvolvida em uma forma mais extrema posteriormente por Stirner. A forma mais extrema do anarquismo individualista, chamada de egoísmo, ou anarquismo egoísta, teve como expoente um dos primeiros e mais bem conhecidos proponentes do anarquismo individualista, Max Stirner, o único e sua propriedade de Stirner, publicado em 1844, é o texto fundador desta filosofia. De acordo com Stirner, a única limitação dos direitos do indivíduo é o seu poder para obter o que ele deseja, sem considerar Deus, Estado ou moralidade. Para Stirner, direitos eram espectros na mente, e ele afirmava que a sociedade não existe, mas sim que os indivíduos são a sua realidade. Stirner defendia a autoafirmação e prévia uniões de egoístas, associações não sistemáticas continuamente renovadas, pelo apoio de todos os partidos através de um ato de vontade, que Stirner propôs como uma forma de organização no lugar do Estado. Anarquistas egoístas afirmam que o egoísmo irá alimentar uma união genuína e espontânea entre os indivíduos. O egoísmo tem inspirado muitas interpretações da filosofia de Stirner. Ele foi redescoberto e promovido pelo filósofo e ativista GLBT, John Henry Mackay. O anarquismo individualista, inspirado por Stirner, atraiu poucos seguidores da boêmia europeia e intelectuais. Anarquismo social. O anarquismo social denomina um sistema de propriedade público dos meios de produção e controle democrático de todas as organizações sem qualquer autoridade governamental ou coerção. É a maior escola de pensamento no anarquismo. O anarquismo social rejeita a propriedade privada, vendo-a como a fonte da desigualdade social, e enfatiza a cooperação e ajuda mútua. Anarquismo coletivista, também chamado de socialismo revolucionário ou uma forma de tal, é uma forma revolucionária de anarquismo, comumente associada com Mikhail Bakunin e Johann Most. Anarquistas coletivistas se opõem a toda a propriedade privada dos meios de produção, defendendo que a propriedade deve ser coletivizada. Isso era para ser alcançado através de uma revolução violenta, primeiramente começando com um grupo pequeno e coeso através de atos de violência ou propaganda pelo ato, o que inspiraria trabalhadores como um todo a se revoltar e coletivizar forçadamente os meios de produção. Entretanto, a coletivização não era para ser estendida para a distribuição das receitas, já que os trabalhadores seriam pagos de acordo com o tempo trabalhado, mais do que receber bens distribuídos de acordo com as necessidades, como no anarcocomunismo. Essa posição foi criticada por anarcocomunistas como efetivamente assegurando o sistema de salários. O anarquismo coletivista surgiu contemporaneamente ao marxismo, mas se opôs à ditadura do proletariado marxista, apesar de aceitar o objetivo marxista de uma sociedade coletivista sem classes. Ideias anarcocomunistas e anarquistas coletivistas não são mutuamente exclusivas, apesar de os anarquistas coletivistas defenderem compensação pelo trabalho. Alguns estenderam a possibilidade de uma transição pós-revolucionária para um sistema comunista de distribuição de acordo com a necessidade. O anarcocomunismo propõe que a forma mais livre de organização social seria uma sociedade composta por comunas autogeridas, com o uso coletivo dos meios de produção, organizada democraticamente e relacionada a outras comunas através de federação. Enquanto alguns anarcocomunistas preferem a democracia direta, outros sentem que o seu caráter majoritário pode impedir a liberdade individual, e então esses apoiam uma democracia consensual.
No anarcocomunismo, assim como o dinheiro seria abolido, indivíduos não receberiam compensação direta pelo trabalho, através do compartilhamento dos lucros ou pagamentos, mas teriam livre acesso aos recursos e ao excedente da comuna. O anarcocomunismo nem sempre tem uma filosofia comunitária. Algumas formas de anarcocomunismo são egoístas e fortemente influenciadas por individualismo radical, acreditando que o anarcocomunismo não requer inteiramente uma natureza comunitária. No começo do século XX, o anarco-sindicalismo surgiu como uma vertente distinta dentro do anarquismo, com grande foco no movimento trabalhista do que formas anteriores de anarquismo. O sindicalismo coloca sindicatos radicais como uma força potencial para uma mudança social revolucionária, substituindo o capitalismo e o Estado por uma nova sociedade democraticamente autogerida por trabalhadores. É frequentemente combinado com outras formas de anarquismo. O anarco-sindicalistas frequentemente aceita os sistemas econômicos anarco-comunistas ou anarquistas coletivistas. Uma liderança inicial e pensador do anarco-sindicalismo foi Rudolf Rocker, cujo panfleto em 1938, Anarco-sindicalismo, delineia uma visão da origem do movimento, objetivando a importância para o futuro do trabalho. Correntes pós-clássicas. O anarquismo continua a gerar muitos filósofos e movimentos, às vezes ecléticos, baseando-se em várias fontes e sincréticos, combinados conceitos diferentes contrários para criar novas abordagens filosóficas. Desde a nova onda do anarquismo nos Estados Unidos nos anos 1960, novos movimentos de escola têm emergido. O anarcocapitalismo desenvolveu-se do libertarianismo radical, anti-Estado e do anarquismo individualista, baseando-se na escola austríaca de economia, em estudos de leis e economia e na teoria da escolha pública, enquanto os florescentes movimentos feministas e ambientalistas também produziram ramificações anarquistas. O anarcofeminismo desenvolveu-se com uma síntese do feminismo radical e do anarquismo, que vê o patriarcado, dominação masculina sobre as mulheres, como uma manifestação fundamental de governos compulsórios. Ele foi inspirado por escritas do século XIX das primeiras anarquistas femininas como Lucy Parsons, Emma Goldman, Voltairine de Cleyre e Donna Marsden. Anarca-feministas, como outras feministas radicais, criticam e defendem a abolição dos conceitos tradicionais de família, educação e do papel social de gênero. O anarquismo verde, ou eco-anarquismo, é uma escola de pensamento dentro do anarquismo que coloca ênfase em debates ambientais e cujas principais correntes contemporâneas são o anarcoprimitivismo e a ecologia social. O anarcopacifismo é uma tendência que rejeita o uso de violência na luta por mudança social. Ele se desenvolveu principalmente nos Países Baixos, no Reino Unido e nos Estados Unidos antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O anarquismo pós-esquerdismo é uma tendência que procura distanciar-se da tradicional esquerda política e escapar da restrição de ideologias em geral. O pós-anarquismo é um movimento em direção à síntese da teoria anarquista clássica e do pensamento pós-estruturalista, baseando-se em diversas ideias, incluindo o pós-modernismo, marxismo autonomista, anarquismo, pós-esquerdismo, situacionismo e pós-colonialismo. Uma outra recente forma de anarquismo crítico de movimentos anarquistas formais é o anarquismo insurreicionário, que defende a organização informal e a resistência ativa ao Estado. Entre os seus proponentes estão Wolf Landstreicher e Alfredo M. Bonanno. Lawrence Jaracas e John Cerdan, dois autores anarquistas contemporâneos proeminentes. Zerzan é conhecido como o principal teórico do anarco-primitivismo, enquanto Jarac é um notável defensor da anarquia pós-esquerdismo. Tópicos de interesse na teoria anarquista. Intersectando e sobrepondo várias escolas de pensamento, certos tópicos de interesse e disputas internas têm se provado perenes dentro da teoria anarquista. Amor livre. Uma importante corrente dentro do anarquismo é o amor livre. O amor livre, algumas vezes visto como tendo raízes em Josiah Warren e em comunidades experimentais,
advoga uma visão de liberdade sexual, expressão direta de um autodomínio individual. O amor livre, particularmente, enfatiza os direitos da mulher contra as leis sexualmente discriminatórias feitas contra as mulheres, por exemplo, leis de casamento e medidas de controle de nascimentos. O mais importante jornal estadunidense de amor livre foi Lucifer the Lightbreaker, 1883-1907, editado por Moses Harman e Louis Weisbrucker. Também havia The Word, de Ezra Heywood e Angela Heywood. The Word, 1872, 1890, 1892 a 1893. M.E. Lazarus foi também um importante anarquista individualista estadunidense que promoveu o amor livre. No bairro nova-iorquino de Greenwich Village, feministas boêmias e socialistas advogavam pela autorrealização e prazer para as mulheres e também para os homens no aqui e agora. Eles encorajaram jogar com os papéis sexuais e com a sexualidade. E a abertamente bissexual radical Edna St. Vincent Millay e a anarquista lésbica Margaret Anderson eram proeminentes no movimento. Grupos de discussão organizados por moradores do bairro eram frequentados por Emma Goldman, entre outros. Magnus Hirschfeld observou que em 1923, Goldman tem feito campanha forte e constantemente por direitos individuais, e especialmente para aqueles desprivados de seus direitos. Isso provocou a sua defesa do amor homossexual antes do público em geral. O anarquista individualista francês Émile Armand, 1872 a 1962, que expôs o valor do amor livre no meio social anarquista parisiense no começo do século XX. Na Europa, o principal propagandista do amor livre foi o anarquismo individualismo, foi Émile Armand. Ele propôs o conceito de la camaraderie amoureuse para falar de amor livre como a possibilidade de encontros sexuais entre adultos que consentissem. Ele também era um proponente consistente do poliamor. Educação libertária. Max Stirner escreveu em 1842 um longo ensaio sobre a educação chamado O Falso Princípio de Nossa Educação. Nele, Stirner nomeia o seu princípio educacional como personalista, explicando que o autoentendimento consiste em autocriação contínua. Educação para ele é criar homens livres, caráteres soberanos, pelos quais ele quer dizer caráteres eternos, que são, portanto, eternos porque eles formam-se a cada momento. 1901, o pensador anarquista e maçom Francisco Ferrer estabeleceu escolas progressivas ou modernas em Barcelona, desafiando um sistema educacional controlado pela Igreja Católica. O objetivo inicial da escola era educar a classe trabalhadora em um cenário racional, secular e não coercitivo. Ferozmente anticlerical, Ferrer acreditava na liberdade na educação, educação livre de autoridade da Igreja ou do Estado. Murray Bookchin escreveu: esse período, década de 1890, foi o auge das escolas literárias e de projetos pedagógicos em todas as áreas do país onde os anarquistas exerciam alguma escala de influência. Possivelmente o mais bem conhecido esforço nesse campo foi a Escola Moderna de Francisco Ferrer, um projeto que exercia uma considerável influência na educação catalã e nas técnicas experimentais de ensinar em geral. A escola moderna e as ideias de Ferrer, em geral, foram a inspiração para uma série de escolas modernas nos Estados Unidos, Cuba, América do Sul e Londres. A primeira dessas foi inaugurada em Nova York, em 1911. Ela também inspirou o jornal italiano Università Popolare, fundada em 1901. Uma outra tradição literária é a de não escolarização e a pedagogia libertária, nas quais atividades lideradas por crianças substituem abordagens pedagógicas. Experiências na Alemanha levaram a S. Neil a fundar o que se tornou a Summerhill School em 1921. Summerhill é frequentemente citada como um exemplo do anarquismo em prática. Entretanto, apesar de Summerhill e outras escolas serem radicalmente libertárias, eles diferiam dos princípios de Ferrer
por não advogar uma abordagem manifestadamente política em relação à luta de classes. Além de organizar escolas de acordo com princípios libertários, anarquistas também continuaram a questionar o conceito de aprendizagem por si. O termo desescolarização foi popularizado por Ivan Illich, que argumentava que a escola como uma instituição é disfuncional para a aprendizagem autodeterminada e serve ao contrário para a criação de uma sociedade de consumo. Debates e questões internas. O anarquismo é uma filosofia que incorpora muitas atitudes, tendências e escolas de pensamento diversas. Assim, desacordos entre questões de valores, ideologia e tática são comuns. A compatibilidade com o capitalismo, nacionalismo e religião é vastamente discutida. Similarmente, o anarquismo conta com complexas relações com o marxismo, comunismo e capitalismo. Fenômenos como a civilização, a tecnologia, por exemplo, dentro do anarco-primitivismo e do anarquismo insurrecionário, e o processo democrático podem ser fortemente criticados dentro de algumas tendências anarquistas e simultaneamente elogiadas em outras. Em um nível tático, enquanto a propaganda pelo ato era uma tática utilizada por anarquistas no século XIX, por exemplo, o movimento nihilista, anarquistas contemporâneos usam métodos alternativos de ação direta, como a não-violência contra a economia, a criptografia anti-Estado, para fazer uma sociedade anarquista. Sobre o alcance de uma sociedade anarquista, alguns anarquistas advogam uma global, enquanto outros apenas locais. A diversidade no anarquismo tem levado ao uso muito diferente de termos idênticos entre diferentes tradições anarquistas, o que tem levado a muitos interesses na definição da teoria anarquista. Internacionalmente conhecidos: Alan Moore, Anselmo Belegarripin, Benjamin Tucker, o grande defensor do anarquismo individualista, Buenaventura Durruti, militante anarco-sindicalista espanhol, talvez o mais conhecido revolucionário anarquista do século XX, Élisée Reclus, geógrafo francês, Emma Goldman, anarco-sindicalista e principal teórica anarca-feminista, Érico Malatesta, anarquista italiano, Hakim Bey, introdutor do termo zona autônoma temporária, Henry David Thoreau, autor do livro chamado Desobediência Civil, Kate Sharpler, Leon Tolstói, escritor russo anarquista, cristão e grande teórico do anarquismo pacifista, Louise Michel, professora militante anarquista em Communard, Mary Wollstonecraft, a ativista literária e precursora do feminismo, Max Stirner, anarquista individualista, Mikhail Bakunin, conhecido anarquista socialista, Murray Bookchin, teórico de municipalismo literário e da ecologia social, Noam Chomsky, linguista adepto do socialismo libertário, Pierre-Joseph Proudhon, considerado o pai do anarquismo e do mutualismo anarquista, Pio Kropotkin, anarquista comunista, Ravachol, anarquista francês, Ravachol, anarquista francês, conhecido como um dos mais perigosos terroristas do século XIX, Ricardo Flores Magón, teórico mexicano, veja Magonismo, Rodolfo Rocker, anarco-sindicalista, Voltairine de Cleyre. Anarquistas brasileiros: Avelino Foscolo, Domingo Passos, Edgar Loinor, Florentino de Carvalho, Lima Barreto, Jaime Cubero, José Oiticica, Maria Lacerda de Moura, anarquista feminina, Maurício Trachtenberg, Raul Santos Seixas, Roberto Freire, Zélia Gattai. Anarquistas portugueses: Antônio Gonçalves Correia, Aurélio Quintanilha, Cristiano de Carvalho, Emídio Santana, Jaime Rebelo, Neno Vasco. Então ficamos por aqui e tivemos aí uma explicitação bastante interessante sobre o artigo anarquismo. Então até um próximo hangout. Obrigado pela atenção e uma boa noite. Enquanto Goldwyn ligava suas ideias anarquistas a Edmund Burke, Benjamin Tucker acreditava a Josué Warren, um estadunidense que promovia a ausência do Estado e comunidades voluntárias, onde todos os bens e serviços são privados, como sendo o primeiro homem a expor e formular a doutrina agora conhecida como anarquismo.
O primeiro a descrever-se como um anarquista foi Pierre-Joseph Proudhon, um filósofo francês e político que levou alguns a chamá-lo de fundador da teoria anarquista moderna. O anarquismo desempenhou papéis significativos nos grandes conflitos da primeira metade do século XX. Durante a Revolução Russa de 1917, Nestor Makhno tenta implantar o anarquismo na Ucrânia com o apoio de várias comunidades camponesas, mas que acabam derrotadas pelo Estado bolchevique de Lenin. 15 anos depois, anarquistas organizados em torno de uma confederação anarco-sindicalista impedem que um golpe militar fascista seja bem sucedido na Catalunha, Espanha, e são os primeiros a organizar milícias para impedir o avanço destes na consequente Guerra Civil Espanhola. Durante o curso dessa guerra civil, os anarquistas controlaram um grande território que compreendia a Catalunha e Aragão, onde se incluía a região mais industrializada de Espanha, sendo que a maior parte da economia passou a ser autogestionada, autogerida. Após a Olá, boa noite. Vamos hoje neste Hangout falarmos sobre anarquismo, né? Na filosofia política. Então vamos lá. Muito bem, anarquismo do grego anarchos, transliterado, que significa sem governantes ou sem poder, a partir do prefixo an, sem, arché, soberania, reino, magistratura, mais o sufixo ismos, verbal e zen. É uma filosofia política que engloba teorias, métodos e ações que objetivam a eliminação total de todas as formas de governo compulsório e de Estado. De um modo geral, anarquistas são contra qualquer tipo de ordem hierárquica que não seja livremente aceita e assim preconizam os tipos de organizações libertárias baseadas na livre associação. Anarquia significa ausência de coerção e não ausência de ordem. A noção equivocada de que anarquia é sinônimo de caos se popularizou entre o fim do século XIX e o início do século XX, através dos meios de comunicação e de propaganda patronais mantidos por instituições políticas e religiosas. Nesse período, em razão do grau elevado de unizar, seja implantado uma governação de um Estado por um partido político, mesmo que seja apenas numa primeira fase, mas que este deveria ser simplesmente abolido no imediato e não mais tarde, e toda a propriedade passa imediatamente a ser gerida por comissões de trabalhadores. Histórico dos movimentos anarquistas. Alguns consideram que temas anarquistas podem ser encontrados em trabalhos dos filósofos taoísta Lao Tzu ou Chuang Tzu. O último tem sido traduzido a uma coisa como deixar a humanidade sozinha. Nunca houve tal coisa como governar a humanidade com sucesso, e um pequeno ladrão é colocado na cadeia. Um grande bandido torna-se o governante de uma nação. Diógenes de Sinope e os cínicos e o seu contemporâneo Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, também introduziram tópicos similares. O anarquismo moderno, contudo, veio do pensamento secular ou religioso do iluminismo, particularmente de argumentos de Jean-Jacques Rousseau para a centralidade moral da liberdade. William Godwin desenvolveu a primeira expressão do pensamento anarquista moderno. Godwin foi, de acordo com Peter Kropotkin, o primeiro a formular as concepções políticas e econômicas do anarquismo, mesmo que ele não tenha dado nome às ideias desenvolvidas em seu trabalho de organização dos segmentos operários, de fundo libertário, surgiram inúmeras campanhas anti-anarquistas. Outro equívoco banal é se considerar a anarquia como sendo a ausência de laços de solidariedade, indiferença entre os homens, quando em realidade um dos laços mais valorizados pelos anarquistas é o auxílio mútuo. A ausência de ordem, ideia externa aos princípios anarquistas, dá-se o nome de anomia. Há diversos tipos e tradições de anarquismo, os quais não são mutuamente exclusivas.
Cada vertente do anarquismo tem uma linha de compreensão, análise, ação e edificação política específica. Embora todas vinculadas pelos ideais base do anarquismo, correntes do anarquismo têm sido divididas em anarquismo social e anarquismo individualista ou em classificações semelhantes. A maioria dos anarquistas se opõe a todas as formas de agressão, apoiando a autodefesa ou a não violência, anarcopacifismo. Outros, contudo, apoiam o uso de outros meios, como a revolução violenta. Outro conceito, a propaganda pelo ato, apesar de ter tido um início violento, hoje em dia incorporou diversos tipos de ações não violentas. O anarquismo opõe-se ao comunismo, porque não concebe que após uma revolução operária, que ambos possam protagonizar. Na Segunda Guerra Mundial, o movimento anarquista deixou de ser um movimento de massas e perdeu a influência que tinha no movimento operário dos vários países europeus. Entretanto, continuaria a influenciar revoltas populares que se seguiriam na segunda metade do século XX, como o Maio de 68 na França, o movimento anti-poll tax no Reino Unido e os protestos contra a reunião da OMC em Seattle, nos Estados Unidos. Anarquismo no Brasil. Talvez uma das primeiras experiências anarquistas do mundo tenha ocorrido nas margens da Baía de Babitonga, na cidade histórica de São Francisco do Sul. Em 1842, o Dr. Benoit Jules Moore, inspirado nas teorias de Fourier, instala o falanstério de Say, ou colônia industrial do Say, reunindo os colonos vindos da França no Rio de Janeiro em 1841. Houve dissidências e um grupo dissidente, à frente do qual estava Miquel Derion, constituiu outra colônia a algumas léguas do Saí, num lugar chamado Palmital, a colônia do Palmital. Moore conseguiu apoio do coronel Oliveira Camacho, do presidente da província de Santa Catarina, Antero José Ferreira de Brito. Este apoio foi-lhe fundamental para posteriormente conseguir a ajuda financeira do governo do Império do Brasil para seu projeto. O anarquismo no Brasil ganhou força com a grande imigração de trabalhadores europeus entre fins do século XIX